Olá, olá, boa tarde a todos e a todas. Vamos começar aqui os trabalhos. Deixa eu compartilhar minha tela. Pronto, muito bom. Bom, acredito que vocês estejam vendo minha apresentação. Se não estiver vendo, por favor, me avisem. Muito prazer, eu sou Rodolfo Ribeiro, trabalho com captação de recursos reembolsáveis e não reembolsáveis para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, sei lá, uns 15 anos. E atualmente estou no finalzinho do doutorado em administração na FEA. E estou aqui. O ano passado eu tive a oportunidade de fazer esse workshop. Estou aqui novamente para conduzir essa atividade, com o objetivo de compartilhar conhecimento com os colegas sobre oportunidades, né, e dando dicas práticas de tudo que a gente tem aprendido ao longo dos anos sobre as evoluções das práticas das entidades de fomento na avaliação de projetos e da evolução dos próprios instrumentos de fomento e aproveitar que nós estamos no momento do Brasil que está com abundância, não sei se isso chega para todos, mas estamos com abundância de recursos para projetos. Então, é um ótimo momento para quem ainda não usou recursos, né? É um ótimo momento para pensar em usar. É, Como somos poucos aqui por enquanto, se vocês puderem fazer a gentileza de colocar no chat a qual universidade, qual programa vocês são vinculados, porque aí no decorrer da minha fala, se tiver gente de fora do estado de São Paulo, enfim, ou de algum contexto específico, eu posso também direcionar algumas oportunidades. Pode falar, eu vou colocar aqui instituição, programa e tema de pesquisa, tá? Porque aí também isso pode ajudar a direcionar algumas oportunidades específicas. Eu trouxe como exemplos algumas mais genéricas, né? Então, mas tem muita oportunidade em aberto no momento, tá? Quem se sentir confortável, enfim, quiser abrir a câmera também é legal, fica à vontade, né? Que aí a gente não fala sozinho. E é isso, tá? De toda forma, os meus contatos estão à disposição. Depois, acho que esse workshop está sendo gravado. Depois, se quiser os slides, também pode me pedir. E fica aí o contato para ajudá-los no que for preciso. Vamos lá. Começando a falar um pouco do contexto das oportunidades, né? Hoje, os atores, os principais atores do ecossistema nacional de empreendedorismo, de pesquisa, desenvolvimento e inovação são as fundações de amparo à pesquisa, né? Cada estado tem a sua. Você tem no âmbito federal a Embrapi, que é a luz da Embrapa, é voltada para a inovação industrial, então tem algumas características específicas, né? Ela não é produtora da ciência e tecnologia como a Embrapa, mas ela disponibiliza uma série de recursos para que o ecossistema produza a inovação tecnológica. A CAPES e o CNPq, que já é popularmente conhecido para quem está na pós-graduação, e eles têm instrumentos específicos para a pesquisa inovativa, e a Fundação de Amparo, a FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, vinculada ao governo federal, uma entidade espelho ao BNDES, que também trabalha com bastante recursos não reembolsáveis, né? O reembolsável, né, só para ficar clara a diferença, reembolsável é um empréstimo subsidiado, então ele é uma dívida, né? Mas ele é subsidiado para inovação. Então, naturalmente, ele tem taxas de juros muito mais baixas do que um empréstimo tradicional e um período de carência mais estendido, considerando o tempo que a inovação leva para dar retorno. Mas a predominância dos recursos da FINEP nos seus instrumentos, talvez não em valores, mas em instrumentos, são os recursos não reembolsáveis, que são aqueles que não precisam de devolução, tá? Então você pega o dinheiro e esse dinheiro ele tem uma finalidade específica e você não precisa devolver, você precisa executar o projeto conforme planejado e conforme aprovado e depois justificar os valores que foram utilizados também conforme aprovado. Fiquem à vontade, tá? A gente tem aqui até 4 horas da tarde de conversa,
Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum complemento de informação, levanta a mão. Se quiser fazer a pergunta por voz, se quiser fazer a pergunta no chat também, fique à vontade em qualquer momento, tá? Não precisa esperar o final. Para quem está acompanhando nas redes sociais, nos próprios sites das entidades, a gente vê que tem muito dinheiro na mesa, né? O CNPq ampliou aí o edital da chamada universal, né? 50% a mais de recursos comparado ao edital anterior. A gente vê as bolsas de produtividade também, os INCTs, né? Os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia também está com uns valores bem altos também de recursos. A FINEP tem um problemão, né, na mão. O grande problema da FINEP hoje é não ter instrumento para distribuir a quantidade de recursos que eles têm, né? Eu faço, atendo a FINEP também, ajudo ela a criar editais em alguns projetos de planejamento e inteligência interna, e eu tive do sanduíche agora do doutorado, né, de abril até final de setembro, na Universidade da Calábria. Então, antes de ir para a Itália, fui lá na FINEP, fiz reunião com eles e voltei agora no começo de outubro. E eles falaram, Rodolfo, nosso problema de abril para agora piorou, porque o nosso problema agora, em outubro, é que o nosso orçamento aumentou 15%, né? Então a gente está com mais dinheiro e com as mesmas dificuldades de criar instrumentos para distribuir esses recursos na sociedade. Então, enfim, tem várias formas de utilizar esses recursos, mas mesmo assim ainda tem muito dinheiro represado nas entidades, tá? Então, o dinheiro, né, também, para quem tem um viés, né, todos nós aqui somos pesquisadores ou estamos nos capacitando né, como pesquisador confirmado do doutorado, mas a partir do momento as entidades de fomento entendem assim: se você exerce atividade de pesquisa independente da sua formação acadêmica, você também já é considerado um pesquisador. Então, quando você tem uma pesquisa inovativa que é voltada para negócio, né, para fazer negócio, para vender alguma coisa, então, é importante, dentro do contexto do cientista empreendedor, entender a divisão do uso dos recursos, né? Então, o dinheiro do cliente é para operar, e é para operar a empresa, para operar o desenvolvimento daquele produto ou serviço. E o custo disso é a própria entrega do produto ou serviço. O dinheiro do investidor é para crescer. E, em troca disso, você dá um pedaço da sua empresa, que é conhecido como equity. Esses dinheiros de fomento, que é o dinheiro do governo, é para ampliar a competitividade da empresa a partir da inovação, tá? E naturalmente o dinheiro de graça, que é o dinheiro mais nobre, ele está mais atrelado ao risco científico-tecnológico da iniciativa. Então, se for uma coisa óbvia, quem resolve é Itaú, né? Bradesco, Banco do Brasil. Agora, quando você vai na entidade de fomento pegar o dinheiro de graça, eu preciso estar na fronteira do conhecimento, eu preciso ter um bom respaldo no estado da arte e da técnica, né? Então, isso é muito importante. Quando há o olhar empreendedor sobre o negócio, também é importante entender a finalidade do recurso. Então, eu tenho uma pequena empresa e eu quero um projeto PIP da FAPESP para manter a minha operação. Não, o dinheiro é errado, você não vai ser aprovado, porque o dinheiro do PIP não mantém operação. O dinheiro do PIP é para você desenvolver uma pesquisa inovativa, né? Claro, se uma outra rubrica for útil para a sua operação, ok, mas não é o objetivo do edital, tá? Então, o dinheiro de graça é muito importante, ele é para competir, tá? E aqui eu estou falando mais no espectro do dinheiro não reembolsável, que é o dinheiro de graça. O Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação, ele é composto, né, nas diretrizes na esfera política, tá? As agências de fomento operam a distribuição dos recursos e dos instrumentos, e quem opera, de fato, a ciência técnica, quem executa a ciência e tecnologia são as universidades, as startups, os parques tecnológicos, as incubadoras, tá? Então, é importante também entender os papéis, né? A FINEP não determina, ou o CAPES, CNPq, a FAPESP, elas não determinam os instrumentos do além. Elas são norteadas predominantemente, neste momento do Brasil, em dois tipos de instrumentos. Primeiro, a nova política industrial brasileira,
tá? Então, para que que é importante conhecer esses documentos? Porque esses documentos norteiam um foco das entidades. Então, naturalmente, se os seus projetos estão enquadrados dentro dessas iniciativas, vocês vão ter, primeiro, maior oferta de editais, porque os editais predominantemente têm sido abertos de forma temática para um setor segmento do conhecimento, ou se ele for um edital aberto que serve para qualquer assunto, se o seu projeto faz sentido para a política, né, no caso aqui a nova política industrial brasileira, você ganha estrelinhas, porque mais uma justificativa para eles aprovarem o teu projeto, tá? Então, hoje a gente tem a nova política industrial que traz, aqui está a letrinha bem pequenininha, né? Depois vocês podem acessar a resolução. Tem um site específico também bem visual sobre o assunto, mas o que que é importante saber? Essas duas primeiras colunas, né? Os princípios da nova política industrial, que isso, para quem está na área de pesquisa, é muito interessante, porque pode, as suas pesquisas, mesmo que não sejam linha reta com o setor segmento da economia, mas passam, por exemplo, por sei lá, inclusão socioeconômica, redução das desigualdades regionais, né? Hoje a gente tem um problema da concentração da inovação, da economia e da própria captação de recursos em Nordeste, em Sul e Sudeste, né? Principalmente Sudeste. Então, como levar o Nordeste, Centro-Oeste e Norte para que haja um processo de que o recurso chegue lá e de que a inovação chegue lá, o empreendedorismo, a inovação chegue nesses lugares de maneira mais ostensiva. Sim, Marcela, eu vou disponibilizar depois, tem meus contatos aqui. Se não ficar disponível na plataforma do SEMEAD, pode me pedir diretamente que eu compartilhe, tá? Mas talvez antes do final da apresentação eu jogo aqui também no chat para ficar mais prático. Então, os princípios são temas importantes e que o Brasil, o governo federal, está preocupado em como promovê-los dentro, e a política industrial brasileira vai até 2030, tá? Ela foi, então, divulgada em 2023 e ela vai até 2030. E as missões da política industrial que envolvem setores e segmentos da economia. Então, a primeira voltada para agro, saúde, a segunda, a terceira num escopo mais de cidades inteligentes, a quarta voltada para a transformação digital e competitividade na indústria, cinco, bioeconomia, energia, transição energética, tá? E o sexto, soberania e defesa nacional. Então, se os seus projetos, se as suas pesquisas são voltadas ou têm aplicabilidade para esses setores e segmentos da economia, com certeza vocês vão ter uma maior oferta de editais. Não é exclusivo, mas naturalmente vão haver, e já há, eu vou falar um pouquinho sobre, editais específicos para esses temas. Existe também a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse documento também é recorrentemente revisto pelo governo federal e as entidades relacionadas. Então, também vale a pena conhecer para que a sua pesquisa, para que sua universidade, o seu programa, o grupo de pesquisa que você tem esteja alinhado às diretrizes de maneira que quando for pleitear a captação de recursos, você vá numa linha de enquadramento interessante para ser aprovado, tá? Então, importante frisar, os editais, eles são orientados, vamos dizer, por dois entendimentos de inovação, tá? Primeiro, a divisão entre pesquisa, desenvolvimento e introdução no mercado, né? Aí mais orientado a manual de Oslo, né? Então eu tenho a fase da pesquisa, que é onde eu tenho na linha laranja contínua recursos financeiros, tá? E eu tenho na linha pontilhada, roxa, conhecimento. Então, na fase da pesquisa, eu preciso de muito conhecimento e menos recursos. Claro, as entidades de fomento, elas trabalham o mesmo entendimento para qualquer área do conhecimento. Então, a gente está falando de aplicativo, está falando de remédio, a gente está falando de máquina agrícola, tá? Então, é um entendimento igual. Um ou outro tem nuances, mas no geral é disso, tá? Então, a fase editais voltados para a fase da pesquisa, você vai ter menos dinheiro e menos tempo, predominantemente, tá? Até você chegar no modelo competitivo, que popularmente hoje em dia se fala de protótipo, né? Então, eu testei vários formatos, achei um modelo competitivo
que pode ser replicado numa fase de desenvolvimento tecnológico. Lembrando que tecnologia não é software, a gente está falando de um escopo mais amplo. Tá? Na fase de desenvolvimento, eu preciso de mais recursos, que é a linha laranja, e menos conhecimento. Por quê? Porque eu já entendi o que fazer, o como fazer. Eu ainda preciso de conhecimento, mas é menos do que na fase da pesquisa. Então, essa fase leva um estágio maior, né? Tem uma duração maior e precisa de mais dinheiro. Então, quando a gente olha para os editais, você vai conseguir claramente entender essa divisão, tá? Que os editais com maior monta de recursos, eles são para aqueles onde você já tem um protótipo, você já tem alguma coisa ali testada, validada, mesmo que em caráter de laboratório, para poder escalar, tá? E aí você tem a fase da introdução no mercado, né? Que é essa linha vermelha aqui ascendente, ela é uma linha de adoção da inovação. Essa adoção pode ser mediante uso, pode ser mediante venda, né, comercialização, e é onde eu tenho a aplicação competitiva. A aplicação competitiva, popularmente na atualidade, fala-se prova de conceito, POC, né? Então, é isso, tá? Então, os editais eles são divididos nestas fases. Tá? Outro entendimento que está se utilizando bastante nos editais, e alguns deles expõem claramente na questão do enquadramento uh, qual é o escopo, são as TRLs, que é o nível de maturidade tecnológica do projeto. Tá? Então, também isso é muito importante de acompanhar, vai de TRL 1 a 9, né, onde eu tenho a pesquisa básica na TRL1, aí eu tenho a formulação do conceito, a aplicação da tecnologia, né? Ainda na fase metodológica da coisa, TRL2. Ah, eu estou desenvolvendo um protocolo de avaliação de competência socioemocional, né? E aí eu quero transformar isso numa tecnologia, num aplicativo. Tá, se você ainda está na fase do protocolo, é TRL2. Né? Você ainda está formulando o conceito e a aplicação da coisa, você ainda não executou nada. Tá? Então, mas eu já testei, já vi que esse produto tá, mas ainda não está na camada tecnológica da coisa. Então, o TRL está muito voltado para a questão da aplicação tecnológica, né? Importante, quem atua com ICTs, Instituições de Ciência e Tecnologia, a ICT não vai a mercado, logo ela só chega até TRL6. Então, quem é vinculado à universidade, está desenvolvendo pesquisa inovativa dentro da universidade, você só, por conceito, por objeto social da entidade, ela vai até TRL6, que é a demonstração do modelo do sistema ou protótipo funcional em ambiente relevante, mas está na camada da demonstração. Você não está na camada da comercialização. O que se faz quando chega assim TRL6 é transferir tecnologia para uma empresa privada, transformar aquilo em produto e comercializar. Tá? Então, os editais, alguns deixam essa informação bem clara de quem pode e quem não pode usar aquele recurso. Fundamental, né? A entidade de fomento, ela avalia projeto, ela não avalia produto, ela não avalia grupo de pesquisa, salvo o contrário disposto no próprio edital. Mas, em geral, o foco é o projeto. Ah, eu tenho uma startup, tá? Não, não é a sua startup que é o mote do projeto. O projeto é uma funcionalidade de um produto que faz parte da sua empresa, que não necessariamente é o todo. Ah, mas a minha empresa só tem um produto. Tudo bem. O seu projeto é uma parte desse produto. A pesquisa inovativa é só uma parte, não ele todo. Mais para frente eu vou dar alguns exemplos e isso pode ficar mais claro. Lembrando, na medida que vocês forem tendo dúvidas, né, para quem chegou depois, pode ou levanta a mão ou joga no chat, eu estou de olho aqui. O processo de captação de recursos, ele envolve algumas etapas, né? Primeiro, a elegibilidade. Todo início de edital tem lá, pode participar deste edital. Dois pontos. Aí tem da instituição, do coordenador ou do proponente. Então, esses aspectos legais, jurídicos, contábeis, enfim, eles são o que dá a elegibilidade de participação no edital. Tá? Essa, assim, primeira coisa que tem que olhar, né? Porque se você, por exemplo, o edital agora do CNPq lá de, esqueci qual que é o nome aqui do edital? Ô, meu santo. Esse daqui. A Bolsa de Produtividade.
Ah, tem que ser doutor. Ou seja, se é doutorando, não serve. Simples assim, né? Então, assim, então, se é mestrando, não serve. Tá lá. Tem que ser do título de doutor. Piriri, blá, blá. Tá bom. Então, é isso. Tem que estar vinculado a uma instituição de ciência e tecnologia, uma entidade de ensino. Piriri. É isso. Tem que olhar a elegibilidade. Parece óbvio que eu estou falando. Eu vou falar um pouquinho de um edital que está para abrir uma nova edição, que é o InovaDoc da FINEP. O ano passado, quando teve o InovaDoc, 45% das propostas submetidas foram consideradas inelegíveis, ou seja, elas não atendiam os elementos da pessoa física proponente ou do CNPJ para quem tinha, porque não era obrigatório o CNPJ, né? Então, assim, é uma questão de leitura, interpretação de texto e mandar o documento. Parece tão sim, mas 45%. E é um edital de pessoas que sabem ler e escrever, porque é de doutorando, doutor ou pós-doutor. Então é muito importante prestar atenção e todo edital tem um e-mail de dúvidas. Então, tem dúvida? Não está claro? Não entendeu? Manda um e-mail e pergunta, né? Agora, não submete errado, porque se o edital não é de fluxo contínuo, se você é inelegível, você não pode submeter novamente. Você tem que esperar um próximo edital. Você perdeu a oportunidade. Estando elegível, né, você vai elaborar o projeto. E a elaboração do projeto envolve dois aspectos importantes, e quando eu falar de alguns editais, vocês vão entender mais na prática. Que são, esses elementos são o enquadramento e o mérito. Enquadramento é a, a compatibilidade do objetivo do projeto com o objetivo do edital. Se o objetivo do edital é desenvolver, apoiar projetos de pesquisa, perará, perará, e você coloca um projeto de desenvolvimento de software, não é pesquisa, então não está enquadrado. Tem que tomar cuidado com o enquadramento. A mesma coisa com os elementos principais de enquadramento. Por exemplo, orçamento. O edital é de R$ 300.000, você manda um orçamento de 305. Está desenquadrado, porque você não atendeu o requisito básico do edital, que é R$ 300.000. Tá? Então, não conte que o sistema vai te barrar. Às vezes ele não te barra. Então, você vai ser desenquadrado. Tá? Mérito são os critérios determinados pela entidade de fomento no dado edital, pelos quais você será julgado, o seu projeto será julgado, né? Então, cada edital tem os seus elementos de mérito. Quando você escreve um projeto, uma dica que eu dou é: pega os elementos de mérito. Algumas entidades, inclusive, disponibilizam a ficha que os avaliadores te julgam. Então, você, se tem a ficha, você pega a ficha com as perguntas que o avaliador vai te julgar. Se só tem os critérios, pega os critérios e faz uma leitura crítica do projeto que você escreveu à luz dos elementos de mérito. Por quê? O avaliador ele não pode considerar um link, uma pesquisa extra para entender o que você quis dizer. A priori, ele tem que te julgar pelo que você escreveu. Ele não pode subentender. Ou você também não pode considerar que necessariamente ele tenha conhecimento prévio sobre o assunto. Então, o projeto tem que se fazer entender e os elementos de mérito têm que estar devidamente evidenciados na escrita do que você oferece para a entidade de fomento e para os avaliadores, tá? Então, vão ter lá os critérios, ele vai te julgar dentro dos parâmetros do edital, e isso é que vai dizer quem foi aprovado, quem foi reprovado. Ao ser habilitado, né? Então você entrega os documentos, entrega o projeto, vai para a habilitação, que é uma avaliação inicial de elegibilidade e enquadramento. Fez sentido? Vai para os avaliadores. Os avaliadores aprovaram? Ótimo. Aí você vai ter os procedimentos pós período de aprovação, né? Se é vinculado a um CNPJ, às vezes vai ter que entregar certidões negativas ou algum documento específico. Sei lá se tem autorização ambiental, tá? É nessa fase pós-aprovação. Se ele foi reprovado, depende. Se o edital é de fluxo contínuo, o que é um edital de fluxo contínuo? É aquele que está aberto em qualquer dia do ano. Tá? Então, por exemplo, um programa PIP da FAPESP. O PIP fase 1 e 2 são fluxo contínuo. Se você submete e é inabilitado ou denegado, que é a reprovação, você vai pegar os feedbacks e você pode ressubmeter em qualquer dia do ano. Se o edital tem data,
né? Se ele é um edital de chamada única, em formato de chamada, se você foi reprovado e você não faz sentido ou não foi aprovado pós interposição de recurso, porque você discordou de alguma avaliação, você está reprovado e acabou aí. O jogo acabou aí. Para submeter novamente, você tem que esperar um novo edital, se ele existir, tá? Então, e depois de aprovado, vem a outorga, tá? Que a outorga é a assinatura do documento que determina o que foi aprovado, a vigência, o escopo, né, do que você aprovou, de cronograma e tudo mais, tá? Então, o termo de outorga é o documento mais importante aí do processo para suportar a execução do projeto aprovado. Se porventura eu usar termos que vocês desconheçam, fiquem à vontade também para perguntar, tá? Às vezes eu lembro, falei de um termo que talvez não seja de conhecimento, eu tento explicar, mas se passar algum, fiquem à vontade para perguntar. Estratégias para captar recursos, essa estratégia ela pode ser orientada pela pesquisa sua, pela sua empresa, enfim, por aquilo que você já faz e está no seu radar fazer no futuro. Por quê? Se eu submeto, né, esse processo aqui, pensa, eu com os meus clientes, a gente leva para essa fase aqui, pré-submissão, entre 45 e 60 dias, tá? Isso é um prazo médio. Tem cliente que faz comigo em 15 dias um projeto, tem cliente que faz em 6 meses. Depende muito do tamanho, da complexidade e tudo mais. Mas, em média, 45 a 60 dias eu tenho para fazer um projeto e levantar os documentos. A entidade de fomento leva, a depender do edital, entre 3 e 6 meses para julgar o projeto, em média 4 meses, vai, para julgar o projeto e dar um feedback, e dar o retorno, do aprovado e reprovado. Se o projeto for aprovado, em média, 60 dias para a outorga começar a valer, para a vigência do projeto começar a valer. Então, hoje, 7 de novembro, se a gente submete um projeto, começa um projeto hoje, a gente submete em meados de janeiro, aí a gente vai ter uma resposta em maio, para o projeto começar em julho, tá? Então, é um projeto que eu tenho que desenvolver agora, um projeto de algo que eu vou começar a trabalhar em julho, 8 meses para frente, né? Então, ter essa noção de um roadmap de pesquisa, de um roadmap de desenvolvimento tecnológico é fundamental para captar recursos, tá? Então, e ainda tem mais. Se eu vou começar em julho, se o edital for de 24, 36 meses, olha, eu estou falando de terminar no projeto em 2027, 28, né? Então, eu tenho que ter um olhar bastante estendido do meu projeto, tá? Mas, às vezes, eu não tenho isso muito claro, mas eu vejo a oportunidade num edital. O edital foi lançado, tem lá 1 mês, 2 meses para submeter um projeto. Então, às vezes, você pode criar um projeto orientado pelo próprio edital. Tá? Não tem um projeto hoje, mas abrir um edital, pô, tem uma oportunidade aí. Você vai e cria um projeto. Tá? Dentro das corporações, eu já vi gente fazendo isso também dentro de grupos de pesquisa, usa-se um pouco o entendimento dos horizontes de crescimento, né? H1, H2, H3. No ambiente executivo de gestão da inovação, isso é muito comum, né? Onde eu tenho no H1 o conhecimento da manutenção do core business da organização. Então, são temas que eu já tenho, que eu já trabalho, e quando a organização vai criar um roadmap ou uma estratégia de fomento, nesta camada estão voltados projetos para eficiência operacional, tá? No H2, no Horizonte 2, eu estou para negócios emergentes, mas que eu tenho algum fit com o meu core business vigente. Então, são projetos de um futuro próximo. E no Horizonte 3, são coisas completamente diferentes, skills completamente novos para a minha organização, seja técnico, seja de mercado. Tá? Então, a estratégia de inovação corporativa compreende 70, 20, 10 de orçamento, né? Onde eu tenho 10% para coisas muito novas, que é onde eu vou arriscar, tá? Mas a maior parte está na defesa do meu core business e da minha competitividade. A pesquisa também dá para brincar com essa aplicação, né? Então, eu estou estudando um determinado assunto hoje, no próximo ano eu vou continuar estudando ele com muita propriedade, mas eu vou abrir espaços na minha agenda e nos meus projetos para tentar buscar recursos para pesquisas futuras, de assuntos futuros, e isso
pode me ajudar a criar projetos novos de captação. Bom, tudo bem até aqui. Eu vou entrar agora um pouco em alguns editais. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quer antecipar alguma pergunta que já veio para esse encontro aqui querendo fazer? Aproveitem a ocasião. Não? Então tá bom, vou seguindo aqui. Bom, a FAPESP, né, já é para quem é do estado de São Paulo, a Fundação de Amparo à Pesquisa, ela tem bastante dinheiro, né, 1% da receita tributária do estado, ela é autônoma ainda, né, apesar dos últimos governos todos aí, sei lá, os últimos dois, três governos estaduais tentarem tirar essa autonomia financeira da FAPESP, até agora não conseguiram, mas é uma entidade que tem bastante recurso, né? A gente sabe que as bolsas da FAPESP são muito boas, né? Teve reajustes recentes, enfim. Então, são programas também bem longínquos, tá? Quem quer conhecer mais, na parte inferior ali do site tem muitas bolsas, né? E aí a bolsa de projetos que foram aprovados e os pesquisadores ou empreendedores têm dificuldade de contratar pessoas. Então a FAPESP divulga vagas de bolsistas de projetos que ela apoia, porque às vezes as pessoas não conseguem contratar esses profissionais, é muito comum, né? O pesquisador, o empreendedor consegue aprovar o projeto, mas não consegue contratar pessoas. Aí a FAPESP ajuda na divulgação. Aqui, na chamada de propostas, você vê tudo que está aberto de editais, então vale a pena dar uma olhada. Tem notícias, tem eventos, então aproveitem e participem, tá? Vale a pena também acessar aqui na difusão do conhecimento a Biblioteca Virtual da FAPESP, né? Que é um site onde ela divulga todos os apoios, seja de pesquisa, seja de pesquisa inovativa do programa PIP, então você consegue saber sobre todas as pessoas que já foram apoiadas, quais foram os projetos apoiados, e você lê o resumo de todos os projetos apoiados, né? O resumo de um projeto é a única informação pública de um projeto apoiado pela FAPESP. Então você consegue, às vezes você está desenvolvendo um projeto, né? Alguém aqui de política pública de educação à distância. Joga educação à distância lá na biblioteca virtual da FAPESP, você vai ver todos os projetos que ela apoia sobre o assunto, né? Alguém falou ó, direito à cidade, movimentos sociais, controladoria, percepção de risco. Então, assim, você vê muita coisa sobre todos os assuntos lá. Então, a FAPESP, você tem os programas mais tradicionais, que são bolsas diretas, né, para quem faz para o mestrando, para o doutorando, para o pós-doutorando. Você tem os programas regulares, os auxílios regulares, que são voltados para projetos, né? Inclusive, eu vou falar lá no final sobre organização de reunião, que é basicamente o apoio a eventos científico-tecnológicos. E você tem os programas, né? CEPID, então que são os centros de pesquisa, você tem o PIP, que é o Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa, o PIT, que é voltado para a universidade. Então, assim, você tem uma série de programas voltados para, principalmente, etapa da pesquisa, mas algumas avançam. Por exemplo, o PIP vai até mercado, né? Então, não necessariamente você precisa ir até mercado, mas o programa atende até mercado. Vou falar um pouquinho do PIP, que acaba sendo uma das maiores demandas de informação que eu acabo recebendo no dia a dia quando eu faço esse tipo de palestra, de atividade, tá? O pesquisa inovativa na pequena empresa, ele é orientado para apoiar ou para estimular o desenvolvimento da atividade de pesquisa nas pequenas empresas. O entendimento da FAPESP do que é pequena empresa, em primeiro lugar, é aquela que tem de 0 a 250 funcionários, tá? Então, mas eu não tenho nada. Ótimo, você pode pleitear um PIP, não tem problema nenhum, né? O limite é o máximo, não tem limite mínimo, salvo editais específicos. Por exemplo, o PIP fase 3 que está aberto agora, ele pede 3 anos de CNPJ. Mas um PIP fase um, por exemplo, não precisa nem de CNPJ para submeter. Então, tudo depende, tá? Sempre a importância é olhar o edital. E cuidado com verdades antigas que às vezes a gente tem sobre, um amigo me contou, alguém me contou, eu já tive a experiência. Por quê? Os editais mudam, os editais evoluem, tá? O PIP existe há 27 anos.
Então, as práticas vão mudando. Então, é importante sempre ler os editais, porque todos eles evoluem. O PIP, né, já tem centenas aí de projetos apoiados, predominantemente eles são apoiados nas cidades onde há as principais universidades do estado de São Paulo, considerando, né, que quem conhece FAPESP é quem está dentro da universidade. É muito difícil um ambiente de negócios conhecer a FAPESP, tá? Então é normal, é natural que a FAPESP apoie projetos PIP onde estão as universidades. Mas não é condição para você ter um projeto PIP, por exemplo, pós-graduação, né? Nem graduação é necessário para você ter um PIP, tá? Eu tenho clientes que não têm graduação e são pesquisadores responsáveis de projeto PIP, tá? Por quê? A FAPESP hoje, numa pesquisa inovativa, ela entende que a formação acadêmica anda em paralelo e pode ser substituída pela experiência profissional pregressa. Quando a gente olha o processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, o PIP é dividido em três fases. E onde você tem a fase um para a etapa de pesquisa, a fase 2 para a etapa de desenvolvimento e a fase 3 para a etapa de introdução no mercado. Quando eu vou para a escala TRL, o PIP fase um ele vai aí mais ou menos, aí livre interpretação minha. Eu já vi uma palestra da FAPESP, eles dando outro dimensionamento para as TRLs. Eu discordo, né? Então, como a palestra é minha, eu falo o que eu quero, então eu acho que é assim, tá? E eu trabalho assim com os meus clientes. Então, a fase um eu entendo que vai até uma TRL 4, a fase 2 ali da TRL 4 até uma TRL 7 e a fase 3 navegando entre 7 e 8, tá? Então, é essa minha orientação de enquadramento para projetos entre fase um 2 e 3. Ah, mas eu tenho a minha pesquisa, o meu projeto, ele já está em TRL 6, mas eu só preciso de 300 mil, então eu vou submeter para o fase um. Não, não. Submeta para o fase 2 e peça 300 mil. Porque o enquadramento em nada tem a ver com orçamento. Ah, o meu projeto está começando agora, mas eu preciso de 1,5 milhão. 300 mil não me atende. Ema, ema. Problema é seu, tá? O enquadramento do teu projeto é o que vai dizer em que fase ele está, não a tua necessidade, tá? Então, o PIB fase um, foco, demonstração da viabilidade tecnológica, o valor máximo do projeto é 300 mil reais, a duração máxima, bom, a duração do projeto é 9 meses, e o CNPJ você pode abrir após a aprovação, tá? Então, não precisa, para quem não tem CNPJ, não precisa do CNPJ na largada. Se você já tem CNPJ e quer submeter com CNPJ, legal. Porém, é importante você verificar os quinais, né, que é o Código de Atividade Empresarial, se os quinais desse CNPJ têm relação com o projeto. Por exemplo, eu sou consultor de RH e o meu CNPJ é de consultoria, de treinamento, tá, legal. E eu quero desenvolver um software voltado para, sei lá, processo de treinamento e desenvolvimento automatizado, piriri, parará. O teu KNAI tem desenvolvimento de software? Não tem. Quer dizer, você tem o KNAI de desenvolvimento de software no seu CNPJ? Não tem. Então, cuidado, né? Tem que prestar atenção. Isso é elemento de elegibilidade e isso está na norma. Todos os editais, na verdade, estão na norma que exigem CNPJ, que o objeto social da empresa pleiteante tenha relação com o projeto, né? Não é só sou RH. Uai, mas se você vai vender software, você precisa ter o KNAI de software. Desenvolvimento de software, que é o que te autoriza a executar aquele projeto. O PIB fase 2, o foco é no desenvolvimento, propriamente dito, do produto, do processo, do serviço, até 1,5 milhão de reais de orçamento, até 24 meses de projeto. Para o PIB fase 2, você pode abrir o CNPJ no dia você pode abrir o CNPJ no dia da submissão do projeto. Por quê? Porque às vezes a pesquisa inovativa veio de um trabalho pregresso, por exemplo, na universidade. Então, ele não foi desenvolvido no espectro empresarial, ele foi desenvolvido no espectro acadêmico. Então, se abre o CNPJ e submete. O PIP fase 3 aí já é um projeto que já está em fase de mercado. O orçamento é orientado para a introdução, para marketing, vendas. Tem alguns editais diferentes, né? Agora aumentou um pouquinho. Então, tem edital de 500, tem edital de 1,5, agora o que está aberto é de 2 milhões, tá? Até 24 meses de projeto.
Então, o PIP fase 3 é sempre por chamada. Então, cada chamada tem sua regra específica. Tá? É importante para a condição de participação, eu falei a questão da empresa até 250 empregados. Tem também a questão do proponente, né, que é o pesquisador responsável. Ele precisa demonstrar conhecimento e competência técnica do tema no tema do projeto. Ou seja, se eu vou submeter um projeto, sei lá, de competência socioemocional aplicado no ensino médio por meio de uma tecnologia de inteligência artificial generativa, o pesquisador proponente tem que ter relação com esses assuntos, na sua experiência profissional ou acadêmica pregressa. Tá? Ah, eu sou administrador e não trabalho, não tenho experiência com educação, não tenho experiência com desenvolvimento de inteligência artificial, nem com nada. Mas a ideia do projeto é minha. Ok, meu bem, mas só que você não tem competência e conhecimento instaurados na sua vida pregressa que justifique a entidade de fomento te dar esse recurso. Tá? Então, aí vem a importância. Ah, mas eu não posso pegar? Pode, você tem que montar um time proponente que tenha essas competências, que suportem o projeto. Tá? Piriri, piriri, o que mais tem de legal? Importante, o PIP, salvo editais muito específicos, tem um convênio com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que o PIP apoia empresas de qualquer estado do Brasil. Mas, no geral, o PIP regular é para empresas abertas no estado de São Paulo, em qualquer cidade, e para pessoas proponentes que tenham residência no estado de São Paulo também. Tá? Então, é um dinheiro para fomentar a pesquisa inovativa no estado de São Paulo. Tá? Ah, mas a gente trabalha em home office, eu quero contratar bolsistas de qualquer lugar do Brasil. Hoje já não rola. A FAPESP está bem chata com isso. Tá? Então, é importante prestar atenção. Ah, eu sou doutorando, que a Bolsa PE3, né, que é a do proponente de um programa PIP e que tem doutorado, é bem boa a Bolsa, né, 10 mil e pouco. Mas eu estou no doutorado, sou doutorando ainda. Tá. Para ser proponente de um PIP, a FAPESP exige 24 horas semanais de dedicação ao projeto, sem bolsa. Se você for ter bolsa, é 40 horas semanais para o projeto. Logo, você não pode ter atividades concorrentes. Então, se você, por exemplo, ainda não qualificou no doutorado, olha, a bolsa com certeza ela não vai aprovar. E o projeto, se você conseguir explicar muito bem dentro do projeto que a sua dedicação de 24 horas não vai ser comprometida, ou que o seu comprometimento com um doutorado é inferior a 16 horas, tá? Para a Bolsa PE de 40 horas, a FAPESP até permite que 8 horas sejam em outras atividades de pesquisa, de estudos, ou de consultoria, ou de docência, mas estritamente relacionados ao tema do projeto, mediante autorização. Então, também casos muito específicos, tá? Então, tem que prestar muita atenção para quem tem vínculo como estudante de pós-graduação. Aqui, vou passar rapidinho, né? Com o que pode gastar o dinheiro de um programa PIP? Material de consumo, mais aplicado para química, agro, enfim, alimentos, engenharia de alimentos, tipo de projeto, transporte de área, material permanente, equipamento, serviços de terceiro, qualquer coisa que emite nota de serviço, inclusive contratar a universidade para co-desenvolver, as bolsas, né? Bolsa TT é para pessoas a contratar, né, que vai desde estudante de graduação a TT1, TT2, aí eu coloco aqui a TT3 em diante, né, que é de graduado para cima, tá? Então a TT5, por exemplo, ela pode ser 5 anos de experiência após a graduação ou título de doutor, tá? Então substitui um pelo outro, mas isso é para quem vai ser contratado para trabalhar no projeto. Para quem é pleiteante, para o pesquisador responsável do projeto, é a Bolsa PE, tá? A Bolsa PE, para quem tem doutorado ou tá terminando o doutoramento, quase 10.600, uma bolsa bem boa, livre de impostos, né? Então, é isso. Alguma dúvida sobre FAPESP antes de eu mudar para outra entidade? Nada? Nossa, que bom. Então tá. Vou seguir aqui. FINEP, federal, né?
Então, a FINEP também é da década de 60, está orientada para o fomento à ciência e tecnologia, das empresas, das universidades, enfim, de todos os tipos de entidades que compõem o ecossistema, o ambiente de ciência e tecnologia do país. No site da FINEP você consegue acompanhar apoio e financiamento, que são predominantemente instrumentos de crédito, e as chamadas públicas, que são predominantemente instrumentos de recursos não reembolsáveis, que é o dinheiro de graça, tá? Então, tem muita coisa aberta lá. Eu vou trazer alguns aqui para vocês, né? Os reembolsáveis, por exemplo, a gente tem o InovaCred, que é crédito mais ou menos 4,5% ao ano, né? É para empresa privada, né? De qualquer porte, qualquer segmento. Então, em média 4,5% ao ano de juros e até 36 meses de carência, então um dinheiro bem nobre, tá? Você tem FINEP Educação, que é crédito para universidades, para melhorar a estrutura, enfim, tem uma série de rubricas aí e finalidades. Então, tem vários recursos, editais específicos reembolsáveis. Agora, os mais interessantes são os não reembolsáveis, né? Tem o Centelha, que é um edital, ou caramba, esqueci. Tecnova, né? O Centelha, o Tecnova, que são editais de fomento ao empreendedorismo inovador, tá? Então tá muito para incubadoras, né? Alguns apoiam aceleradoras, núcleos de inovação e centros de inovação de empreendedorismo de universidades, tá? Então são programas de estímulo. O FINEP Startups, que já é mais orientado para investimento de capital de risco, né? A FINEP investe como um fundo nas startups. Tem programas voltados para premiação, por exemplo, Mulheres Inovadoras, né? Todo ano tem esse prêmio, é muito legal. Seleciona 5 mulheres inovadoras de cada região do Brasil, faz um processo de mentoria e capacitação para essas 5 empreendedoras de cada região, e depois tem uma premiação, enfim, coloca em evidência. É muito interessante esse trabalho. O Inovadoc, eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco, e o programa Mais Inovação Brasil, que é um bem recente, que foi aberto agora em fevereiro, recente, já vai fazer um ano, mas ele é um desdobramento da nova política industrial brasileira, tá? Então, o Mais Inovação, para vocês entenderem, é dinheiro de graça para projetos inovadores e que tenham risco tecnológico, desenvolvidos, protagonizados por empresas e que obrigatoriamente todo projeto aprovado tem que ter pelo menos 5% do seu orçamento dedicado para instituições de ciência e tecnologia. A universidade, enfim, algum ator ali caracterizado juridicamente como ICT e que vai ser um co-desenvolvedor do projeto, tá? Então, os editais da FINEP, eles estão muito orientados, e esse tem sido um pouco do meu papel lá na FINEP, como também articulador de política pública, é a inclusão da prática do Open Innovation, da inovação aberta, nos editais, tá? Para que não sejam projetos ensimesmados que simplesmente resolvam problemas operacionais da empresa, mas que envolvam o ecossistema, tá? Então, esse edital apoia projetos que a tecnologia esteja entre TRL 3 a 7 e o final obrigatoriamente tem que ser TRL 7. Tá? Então eu posso começar um projeto na TRL 7 e terminar na 7, porque eu estou ali dentro daquela etapa e eu preciso de recursos para finalizar a TRL 7. Tá? Então, mas ele pode começar na 3, eu posso começar com um protótipo e terminar com uma POC no mercado. São 2 bilhões de reais aportados nesse grupo de editais. São 11 editais abertos, esses 10 aqui, que são de submissão pela empresa, tá? Um é específico para ICT, que é mais orientado para medicamentos, vacinas e tudo mais, mas esses 10 aqui, então vocês veem os temas muito alinhados com o que eu falei da nova política industrial, né? Bioeconomia, cadeia agroindustrial, mobilidade, saúde, soberania e defesa, tá? Então, ó, mínimo, a gente vê 3 milhões de reais por projeto, máximo 40 milhões. Esses de 93 aqui são muito específicos, né? 93 milhões, são editais muito grandes, para projetos muito grandes, mas a gente tem aqui projetos até 30, 40 milhões de reais, tá? Então,
Tem algumas regrinhas específicas, mas são, por exemplo, tem um edital chamado Tecnologias Digitais. Cada edital tem suas linhas temáticas, que são os macrotemas e uma breve descrição do que é aceito para aquela linha temática. Então, tem uma linha temática bastante recente aí na nossa realidade, inteligência artificial generativa. Então, não necessariamente tem um tema, mas tem uma tecnologia base do projeto. Então, eu posso ter, por exemplo, eu submeti um de IA generativa, um projeto de um cliente voltado para cibersegurança, né? Mas você pode ter IA generativa para qualquer assunto, conhecimento, tá? Robótica, tecnologias quânticas e comunicações avançadas, principalmente com a questão do 6G, né? A gente está no 5G, está se preparando para o 6G, então tem oportunidades aí, tá? Então, para cada edital tem suas linhas temáticas. Sei lá, quem trabalha com economia circular, né? O edital de qual deles que é, eu acho que é o de resíduos e saneamento, tem uma linha temática de economia circular, onde fala de modelos de negócio, novos modelos de negócios para a economia circular. Então, nem está tanto assim, claro que precisa ter tecnologia, mas o mote do projeto é modelo de negócio. Então, vale a pena conhecer os editais. Depois, quem tiver acesso a esse PowerPoint, aqui eu fiz uma planilha de resumo de todos os editais, tá? Pode clicar aqui e vai acessar essa planilha. Esse aqui eu não vou falar, tá? Ó, o uso do dinheiro é muito parecido, né? No geral, por exemplo, FAPESP não paga CLT, a FINEP já paga, tá? Paga PJ, paga material permanente, consumo, obras e instalações, a FINEP já paga quando precisa, né? Então, cada edital tem também, cada edital e cada entidade tem as suas rubricas de uso de recursos. Importante, critérios para avaliação de método, né? Em ordem intensidade da inovação. Então, todo edital ele tem o critério, mas ele tem a descrição do critério. Então, vale a pena entender, né? Então, abrangência do projeto, mobilização do sistema de inovação, ou seja, estou trabalhando em Open Innovation, estou entregando valor para o mercado, tá? Então, isso é legal, ó. Grau de incerteza, qualificação da equipe, composição do orçamento. Orçamento faz sentido? É bom o orçamento? Né? Trajetória de inovação da empresa. Depois vem relevância do tema dentro das prioridades do setor, impacto na estrutura de mercado, internacionalização e externalidades, tá? Então, tem requisitos mínimos, e aí fala critérios de aprovação, 75% em relação à nota máxima. Então, é importante conhecer bem ler bem os editais, conhecer bem, para fazer boas submissões. O edital InovaDoc é um edital que não está aberto no momento, ele é do ano passado, teve a resposta esse ano, no começo desse ano, mas ele vai abrir de novo, né? O ano que vem ele vai abrir de novo. Então é importante, quem é doutorando, doutor, pós-doutor, pode submeter. Ele não precisava de CNPJ, então cada edital é um edital, mas a última edição não precisava de CNPJ. E se você tivesse CNPJ, ele poderia ter no máximo 2 anos de vida, né? Para você pegar uma tecnologia ou um conhecimento da universidade e transformar em produto. Então você tem que pegar alguma coisa em TRL6 e transformar em produto no mercado, tá? Então, ele quer justamente preencher essa lacuna entre a aplicação da ciência e tecnologia na universidade que chegue no mercado. Porque às vezes produz artigo, às vezes chega na produção de uma propriedade intelectual e morre na universidade, né? Então, é uma oportunidade de inserir o resultado da pesquisa dentro do mercado, tá? O edital anterior tinha 4 temas. Provavelmente os temas vão ser expandidos, tá? Biotecnologia, nanotecnologia, health tech e agritech, tá? Health tech, então vale a pena também não se pegar ao nome do tema, mas olhar a descrição do tema, porque eu tenho aqui, ó, por exemplo, saúde, projetos que desenvolvam equipamentos médicos, pesquisa farmacêutica, genômica, banco de germoplasma, desenvolvimento de exames ou equipamentos vestíveis, entre outros projetos que tenham por objetivo solucionar problemas do setor da saúde. Então, por exemplo, eu estava avaliando um projeto com uma colega, né, a professora Ana Cristina Limon de França, aí da USP, que é da área de gestão da qualidade de vida no trabalho. E ela tem um projeto se eu não me engano,
a livre docência dela tinha um protocolo de qualidade de vida no trabalho que batia em aspectos de saúde mental e emocional. Então, saúde mental e emocional é saúde. E cabe aqui, tá? Então, às vezes, quem é do RH, quem é da educação, que às vezes está falando de competência socioemocional, está falando de, enfim, tem vários assuntos que. Então, o enquadramento vai um pouco da criatividade também, de você entender o tema, a linha temática, e fazer um bom enquadramento de projeto. Às vezes não é tão linha reta, mas cabe a você dar esse enquadramento, justificar adequadamente à luz da teoria e da prática e dos instrumentos públicos, né? Por exemplo, a nova política industrial brasileira, de que esse assunto cabe nesse edital. Então, como eu disse, a elegibilidade do proponente é a pessoa física, que é o doutorando, doutor ou pós-doutor, e se o doutorando tem que tinha que estar matriculado há pelo menos 12 meses anterior à data de submissão da proposta, tá? Então, e de novo, tem que ter relação do currículo da pessoa com o projeto dela. Eu, Rodolfo, da área da administração, e que nunca trabalhei com remédio, por exemplo, não posso submeter um trabalho de transformar um remédio em produto, né? Não faz sentido, tá? Então, isso é importante, tá? E se tiver a pessoa jurídica, né, aí tem condições específicas, mas não era obrigatório para o edital, tá? Não pode ONG, né? Edital de fomento não reembolsável, ele é para a empresa, quando ele é para a empresa, o objetivo é o quê? Geração de nota fiscal. Na teoria, o objetivo da empresa privada é dar lucro. Logo, é ela que pode pegar esse recurso, porque esse dinheiro é para isso, para a empresa emitir mais nota fiscal. Então, o dinheiro sai do bolso do governo de fomento, mas a empresa está emitindo nota fiscal, está contratando gente, está pagando imposto, está comprando coisas, né? Então, é esse o objetivo da política pública. Agora, aí explicitamente nos editais está escrito, não pode associação, fundação, cooperativa, empresário individual, microempreendedor individual, geralmente não pode captar recurso público de fomento. No caso do empresário individual e do microempreendedor individual, é muito simples, né? Um dos motivos, morreu. E aí, acabou? Acabou o recurso, acabou a empresa, porque morreu? Uma sociedade, você tem uma continuidade, porque isso é previsto em contrato social. Agora, se é individual, né? Perigoso, tá? Piriri, piriri, piriri. Tá. Nada de importante, nada de importante. Então, vale a pena, mesmo esse edital Inovadoc, ele não está aberto, mas quem é doutor, doutorando, pós-doutor, e porventura gostaria de levar a sua pesquisa ou alguma outra pesquisa da sua universidade a mercado, já vai olhando o edital e já vai se preparando para ele. As mudanças de um edital e o outro geralmente são marginais, é um elemento ou outro, tá? Não o grosso. Então, é legal também ir conhecendo os instrumentos para você poder participar, tá? Mais ou menos o projeto deveria ter entre 4 e 5 milhões de reais por projeto e até 60 meses de execução. Então, e o dinheiro podia ser para desenvolver produto, prototipagem, avaliação de desempenho, patenteamento, lote piloto, treinamento da equipe, consultoria de gestão. Então, o edital era bem interessante, né, para complementar os conhecimentos do pesquisador empreendedor. Tá? Tem estimulado bastante a FINEP a ampliar esse edital, inclusive, porque no ano passado foram 50 milhões só. Eu acho que na nova edição, acho que vai aí para uns 200 milhões para esse edital. Tá? Porque está com muito dinheiro. A PESP não executou nem 10%, não, 10 não, vai nem 20% do que ela deveria ter executado nesse governo federal, né? O ano que vem, então, vai ter muito instrumento. Estejam preparados. Tá? Piriri, piriri, piriri. Aqui tem os, ó, critérios de mérito, nível de maturidade da tecnologia. Então, quanto mais madura for a tecnologia que você pegar para transformar em produto, maior vai ser a nota, né? Relevância da pesquisa ou da tecnologia utilizada no projeto. Então, ou seja, a pesquisa ou a tecnologia que eu vou trazer para o projeto é o core do projeto ou ela é acessória? Porque se for acessória, vai ter uma nota baixa. Agora, se ela for o principal, a estrela do projeto, ela vai ter uma nota maior, tá? Então, é isso. Trago aqui também. Ah, tá.
Antes de eu falar de outras oportunidades, uma dica importante. Quando você vai escrever um projeto, a minha dica sempre né? Eu sou mentor aqui na FEA, existe uma disciplina oferecida pela Pró-Reitoria, e quem executa ela é a professora Lilian Carretti, do programa de mestrado profissional em empreendedorismo, uma disciplina que ela criou com outros professores chamada Cientista Empreendedor. Né? Então, é para estimular colegas dos mais diversos campos da USP, das mais diversas faculdades da USP, para que transformem as suas pesquisas em uma oportunidade empreendedora. E nessa disciplina, eu, como mentor, tenho estimulado os colegas que têm pesquisa inovativa, tenho ajudado eles a buscar o PIP, né? O PIP da FAPESP, para quem está no estado de São Paulo, enfim, para quem o projeto faz sentido. Primeira dica que eu dou, e não é só para PIP, mas para qualquer edital, é: começa pelo objetivo do projeto, um parágrafo, equipe proponente e orçamento. Essa tríade, ela determina a coerência de todo o resto do projeto. Se você tem um orçamento, desculpa, se você tem um objetivo de projeto, um quadrado no edital, né? Que conversa com as competências e conhecimentos da equipe proponente, e o orçamento faz sentido de complemento para a execução daquele objetivo de projeto, de forma a complementar as competências e conhecimentos do time proponente, você tem a base do projeto aí. Todo o resto é desdobramento, tá? Agora, a galera já pega, sei lá, pega um template do PIP, eu pego um template de qualquer edital e sai escrevendo. Sai escrevendo, sai escrevendo, sai escrevendo. Aí você pega o objetivo para ler, aí o objetivo tá muito ruim. Porque às vezes, sei lá, não está um objetivo de desenvolvimento tecnológico, está um objetivo de entrega de valor para a sociedade. O objetivo desse projeto é desenvolver uma solução capaz de melhorar a qualidade de vida das pessoas nas cidades. Porra, esse projeto. Que é isso? Não significa nada, é uma frase que não significa nada. Então, assim, se você muda o objetivo do projeto e põe uma cara de desenvolvimento tecnológico, você vai ter que mudar a característica, muitas vezes, do projeto inteiro. Então, por isso, ter essa tríade é muito importante. Objetivo, objetivo geral, orçamento e equipe proponente, tá? Bom, depois também, quem quiser dicas, eu vou abrir aqui uns minutinhos para pergunta, a gente está à disposição. Quem está dentro da universidade, quem está dentro de CTs e é responsável ou participa de eventos acadêmicos, científicos ou tecnológicos, fiquem atentos aos editais de eventos, né? Tem três grandes editais, tá? E eles estão sendo abertos a cada 6 meses. Para quem nunca, por exemplo, o SEMEAD aqui, ele ganhou PAEP, tá? Eu já fiz o PAEP, sei lá, 2, 3 vezes. Então, assim, é um edital bom, né? Acabou de sair a submissão do primeiro semestre do ano que vem. Então, no primeiro semestre do ano que vem, vai abrir inscrição para os eventos do segundo semestre do ano que vem. Então, vejam o edital, entendam como funciona, para que vocês usem esses recursos para os eventos que são promovidos nas suas universidades, tá? Ou nas suas instituições, tá? Um edital bem interessante. Outro edital legal do CNPq, aqui eu trouxe um específico, que vai mais da minha área, né? Que é promoção de empreendedorismo e inovação no Brasil. Mas tem específico para graduação, tem específico para científico, tem específico para revista acadêmica, tem específico para saúde. Então, olhem esses editais, que assim, é apoio, não é patrocínio, tá? Então, também isso é importante, a característica do recurso, né? Então, se vocês olharem, vejam o edital, vejam o que pede, é bem legal de participar, tá? Então, aproveitem esses editais. O de eventos de empreendedorismo e inovação, acabou de sair o resultado dos eventos do primeiro semestre do ano que vem. Eu tive um projeto, eu submeti um projeto, foi aprovado. Então, no primeiro semestre do ano que vem, provavelmente já vai abrir a próxima chamada para os eventos do segundo semestre de 2025. Então, aproveitem, fiquem atentos. E tem um edital de fluxo contínuo, ele não é tão generoso em recursos,
mas para trazer um pesquisador internacional, um palestrante, alguma coisa, ele ajuda, que é o da FAPESP de organização, auxílio à organização de reunião científica. Então, ele não é um edital muito generoso, ele não, ele não tem um limite de valor, mas todas as tentativas que eu tive, geralmente eles apoiam assim com coisas muito específicas, geralmente diária e passagem de palestrante, tá? Você não consegue pedir muitas coisas aqui, não é muito o foco da FAPESP apoiar esse tipo de edital, mas também nada impede de você pedir, né? Mas é um edital que está aberto em fluxo contínuo para atividades desenvolvidas no estado de São Paulo, vale a pena utilizar. Tá? Então, em linhas gerais, é isso. Obrigado, Henderson. Sensacional, não conhecia essa disciplina, vou cursá-la, vale a pena, é muito legal. Professora Lilian, os outros professores, professor Guilherme, que trabalham com ela, pessoal muito bacana, pessoal muito competente, muito envolvido no ecossistema. O pessoal se ajuda bastante, é uma delícia participar da disciplina, vá sim. Naturalmente, a professora Lilian também tem uma atuação na FAPESP, então também ela traz dicas bem valiosas de PIP, de outros editais, né? Então, é isso. Então, enfim, abro aqui, está na tela os meus contatos. Vai ser um prazer poder ajudá-los, né, e compartilhar conhecimentos. Fiquem à vontade para me acionar, o que eu puder fazer para ajudá-los. Contem comigo. E estou aqui, né? A gente tem mais uns minutinhos aí. Se alguém quiser fazer pergunta, faça, né? Tô achando estranho, ninguém fez pergunta nenhuma. Geralmente, o ano passado, essa apresentação foi presencial, tinha umas 70 pessoas na sala. E foi bem bate-papo mesmo, as pessoas fizeram muitas perguntas sobre os instrumentos. Então, aproveitem aqui, é de graça. Eu cobro caro para fazer consultoria, então quem quiser fazer pergunta, aproveita agora. Vou copiar os meus contatos aqui no chat. Eu não estou compartilhando a tela mais? Eu não sei. Eu não, bom, stop Ainda share. compartilha, professor. Agora Ah, parou, agora parou. agora parou. Beleza, obrigado. Oi, Guilherme. Pois não, fica à vontade, pode perguntar. Minha dúvida é a seguinte: primeiro, obrigado. Sim, estou absorvendo ainda todas as informações. Mas minha dúvida é a seguinte: um projeto que está vinculado, por exemplo, o meu está vinculado à FAPEMIG, e nós recebemos um financiamento para desenvolver um software. É, a gente quer continuar o desenvolvimento desse software a partir do momento que a gente parou, já entregamos o que era para entregar para a FAPEMIG, só que a gente precisa de fazer muitas coisas ainda para conseguir construir um app de finanças mais robusto. A gente pode utilizar o produto anterior que a gente produziu ou não pode, Pode, por serem porque coisas produto é vinculadas. produto, projeto é projeto. Você teve um projeto apoiado lá. Ele deu origem a um produto, mas esse produto demanda novos projetos. Então, nada impede de você criar novos projetos e usar outros instrumentos de fomento para complementá-lo, entendeu? Tranquilo. E aí, não necessariamente, então, esses novos projetos precisam estar vinculados à mesma instituição também. Instituição, no caso, a FAPEMIG. É isso, de apoio, isso. Não, não necessariamente, não, de jeito nenhum, né? Aí, o comprometimento da instituição é com aquele projeto. Então, a sua empresa, o seu produto, eles estão desamarrados, inclusive o projeto está desamarrado, porque você pode, às vezes, o mesmo mote de projeto, você submeter para entidades distintas, onde eu tenho um objetivo mais para cá para uma e mais para lá para outra, itens orçamentários para uma, itens orçamentários para outra, né? Eu tenho muitos clientes que eu faço desdobramento de projeto PIP e FAPESP em FINEP, né? E por quê? Porque a FINEP tem uma finalidade, a FAPESP tem outra. O edital PIP tem uma, o Mais Inovação Brasil tem outra. Então, tá na mesma camada de objetivo de projeto, mas eu dou diretrizes diferentes para cada um. Então, não tem problema. Agora, Guilherme, você que está na FAPEMIG, se eu não me engano, mais ou menos dia 20, deixa eu dar uma olhada aqui, mas vai haver o lançamento de um novo edital da FAPEMIG, tá? A gente também trabalha lá com o professor Carlos Arruda, né, que é o presidente da FAPEMIG agora, e eles estão pedindo apoio nosso aqui para ajudar na divulgação. Eu não estou achando aqui no meu WhatsApp, mas vai ter um lançamento, mas é um edital específico, na verdade, se eu não me engano,
para atração de empresas de outro, ou de pesquisas de outros estados, né? Então, quem é de outros estados e quer estabelecer empresas ou projetos em Minas, pode concorrer a esse edital. Então, fiquem atentos aí, sigam a FAPEMIG nas redes sociais, olhem o site dela, porque vai ter novas oportunidades. A FAPEMIG também está com dinheiro e a galera lá está bem animada em criar novos instrumentos. Pô, massa demais, muito obrigado. Última, Imagina. só mais uma dúvida. É, na verdade, uma dica. Quais são os principais erros que a gente comete na hora de pedir, fazer, né, nosso orçamento ou solicitar financiamento? O que que a gente aumenta, o que a gente diminui geralmente, de que a gente comete? Desequilíbrio, né? Então, assim, quando eu tenho um desequilíbrio muito grande entre as rubricas, tá? Se eu tenho várias rubricas ali, e geralmente os projetos, quando eles estão na camada do software, né? A gente aqui das ciências sociais, predominantemente, nosso projeto, ele, para ser transformado em tecnologia, ele vai para o caminho do software. É meio que natural, tá? Então, quando eu estou falando de um projeto que vai verter em software, eu tenho só duas possibilidades de uso de recursos, basicamente, que é serviços de terceiros e equipe, tá? Então, se é uma FAP, vai virar bolsa. Se é uma FINEP, é CLT. Então, é eu ter um equilíbrio. Eu fazer um projeto, por exemplo, e colocar 1,5 milhão de reais de bolsista, hum, né, a entidade de fomento não vai gostar. Ela vai cortar a bolsa dali. E se eu pego 1,5 milhão de serviço de terceiro, coloco, sei lá, cloud da IBM, coloco consultoria disso, consultoria daquilo, ela vai cortar também. Então, às vezes o projeto é aprovado, mas as linhas orçamentárias são cortadas, tá? Então, é importante criar esse equilíbrio. E também que não haja sobreposição de pedidos. O que que isso significa? Ah, eu tenho, sei lá, vou fazer um projeto e eu preciso de 2 cientistas de dados. Tem sobreposição. Pensa em nomes diferentes para a mesma atividade ou para a mesma função. Ou tenta explorar melhor a função para que você não demonstre que são duas pessoas iguais. Por exemplo, eu vou ter um cientista de dados e um engenheiro de dados. O engenheiro está mais na camada da base de dados e o cientista está na camada do algoritmo. Ah, legal, aí tá claro. Se você pede 2 cientistas, ela vai te dar um, tá? Isso é muito comum. Aí você ainda põe uma consultoria de ciência de dados em serviço de terceiros. Aí ferrou. Então, assim, o teto que a entidade de fomento te dá não significa que é um prêmio que você vai ganhar 1,5 milhão, mas você tem que ter um trabalho muito bem pensado em como você vai pedir esse orçamento. É importantíssimo olhar as regras de cada edital, porque às vezes ele fala 1/3 do edital não pode, até o limite de 1/3 pode ser serviços de terceiros, por exemplo, né? Então, olha se o edital tem regra. Cuidado também com pejotização, tá? Às vezes você sai enfiando PJ, 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 PJ. Não, no PIB é 10% do valor do projeto, tá? Na FINEP não me recordo de ter limite, mas tem que ter bom senso. Eu estou usando dinheiro público, eu vou contratar PJ? É um ou outro para atividades pontuais, porque PJ não é 40 horas semanais por 18 meses de projeto, né? O PJ é pontual e não é vínculo único. Então, você vai também ter que ter coerência na hora de pleitear um PJ, tá? Professor, posso fazer uma pergunta? Está me Claro, ouvindo? tô sim. Renato aqui. Fiz doutorado em administração, mestrado, e pesquiso bastante em empreendedorismo. Só que eu atuo como coordenador do curso de Sistemas de Informação numa faculdade focada em TI. Então, a gente tem todos os nossos cursos na área de desenvolvimento de software e tal. E eu tenho Aonde que é? muitos alunos que chegam, Faculdade Impacta, de Ah, tá. tecnologia, ali na região da Avenida Paulista, por ali. Legal. Sei. E o que que acontece? Muitos alunos terminam um curso com uma ideia legal. Só que, pô, e aí? Financiamento, onde... Ouvindo a tua palestra, até peguei pensei em alguns editais. Tem algum perfil de edital que eu posso focar, no caso de grupos de alunos que queiram empreender algumas ideias que têm cunho legal e aplicabilidade legal também? Sim, o PIP é uma, desde que haja risco tecnológico, né? Então, se assim, é um aplicativo para gestão de, sei lá, delivery de bebida alcoólica. Que risco tecnológico tem nisso aí?
Porque já tem um monte de aplicativos similares, as tecnologias utilizadas para logística, para não sei o quê, já são conhecidas, então não tem risco tecnológico. Então está muito mais orientado para. Aí ele precisa achar muito mais um programa de empreendedorismo do que um programa de pesquisa inovativa. Tá? Então tudo vai depender do objetivo do projeto. Se o projeto tiver numa fronteira de algum determinado conhecimento, o PIP faz super sentido. Se não, tem o PIP Start, que é como se fosse um PIP fase zero, que é meio que um estímulo à validação, R$ 100.000, se eu não me engano, para validação de problema-solução, né? Então, o PipStat é super legal. Você tem Tecnova, você tem Centelha, né? Que são essas fases iniciais do empreendedorismo, que também vale a pena, né? Então, tem alguns instrumentos bem legais, assim, tá? Centelha, Tecnova, eles são operados regionalmente. Então, a FINEP tem o recurso e ela distribui para entidades estaduais que executam o recurso. Tá? Então, Centelha, aqui no estado de São Paulo, é operado pela FAPESP. Tecnova, eu acho que também é pela FAPESP, eu não sei. Mas, enfim, esses programas são bem legais, vale a pena acompanhar. Legal, professor. Obrigado pela orientação. Valeu mesmo. Nada, que isso. O Henrique perguntou aqui se é possível ter fomentos concomitantes em diferentes instituições. Sim, sim. O que você não pode ter é o mesmo objetivo de projeto, né? Eu não posso ter o mesmo projeto Ctrl+C, Ctrl+V nas entidades. Mas, se eu tenho derivações de um mesmo projeto em entidades distintas, sem problema nenhum, tá? É importante frisar, o PIP da FAPESP, por exemplo, ou todo o programa da FAPESP, o vínculo é no CPF. Tá? O dinheiro é para o CPF. Você precisa ter o vínculo de um CNPJ, mas o dinheiro vai para o CPF. Na FINEP é para o CNPJ. Então também depende. Mas de toda forma, você pode ter fomentos concomitantes no mesmo CNPJ sem problema nenhum. No CPF tem que tomar cuidado, por quê? Porque o entendimento da entidade de fomento é 40 horas semanais de trabalho. Para ser proponente, cada entidade vai ter a sua regra, né? Tá? Então é isso. Vamos lá, as ordens. Obrigado, Juliana. A gente está chegando aqui nos minutinhos finais. Mais alguma pergunta, alguma consideração, alguma situação prática? Alguém já viveu algum problema com a entidade de fomento, quer compartilhar com os colegas e saber se mudou? Enfim, estamos aí à disposição. Então, aparentemente não. Então, beleza. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui. A gente ganha esses minutinhos aí para ir para as próximas atividades. Professor, pode Agradeço. submeter o slide Oi. aqui no chat, por favor? Ah, peraí. Eu tenho que salvar ele aqui em PDF, mas já tô salvando e já vou colocar. Então, agradeço aí a Elna, né, que apoiou aí na condução, na estruturação dessa atividade, e ao professor Vitor também, que cuidaram aí dos workshops. Então, como sempre, um ótimo trabalho, super bem organizado tudo. E ótimo evento para todos. E o que falta agora? O arquivo. Cadê o arquivo? Onde eu salvei ele? Workshop SEMEAD. Pronto, está aqui. Pronto. Está subindo. E é isso, tá? Tem meu WhatsApp, tem meu e-mail. Fiquem à vontade para me acionar. Vai ser um prazer ajudá-los. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.